Bem-vindos de volta ao canal Expedição Nefilim. Episódio 15. Do dilúvio ao recomeço no Egito. Como vimos no episódio anterior, todos os Anunnaki reuniram-se em Sipar, à espera do dia do dilúvio. Enki estava profundamente perturbado com a destruição iminente de toda a criação, em especial a mais perfeita delas, Noa, seu filho. Foi então que, numa noite, enquanto crescia a tensão da espera, e quando Enki dormia em sua residência, que ele teve uma espécie de sonho vívido com Galzu, o Anunnaki de cabelos brancos que estivera com todos eles, deliberando sobre o que deveriam fazer antes da destruição que se aproximava. Galzu agora lhe aparecia e se aproximava, brilhante e resplandecente, carregando na mão direita um estilete gravador e na mão esquerda uma tabuleta de lápis lazuli, lisa e brilhante. Então ele se aproximou o suficiente do leito de Enki, que numa espécie de transe hipnótico, ouviu Galzu lhe dizer: Enki, percebo suas reclamações contra Enlil, contudo, considero-as sem fundamento. A decisão adotada por Enlil, na posição de senhor do comando, não emanou de sua vontade, mas foi imposta pelo próprio destino. No entanto, asseguro-lhe que tal aflição encontrará seu término. A humanidade está destinada a herdar a Terra, iniciando com Noa. É imperativo que o notifiquemos sobre a calamidade que se aproxima, porém, devemos fazê-lo sem violar o juramento de preservar o silêncio. Ou seja, as previsões de Enlil estavam corretas sobre os humanos, mas a solução encontrada foi tão reprovável que o grande Criador de tudo resolveu intervir indiretamente, permitindo que Enki salvasse não só Noa e seus embriões, mas quem mais quisesse acompanhá-lo, a fim de recomeçar em uma nova fase, após este grande e terrível reset. Em seguida, Galzu explicou como Enki deveria orientar Noa a construir uma embarcação que pudesse suportar a avalanche de água que chegaria à região, mostrando um desenho que continha medidas exatas e possibilitaria que a embarcação fosse submersível, salvando a família, a semente de tudo o que fosse planta ou animal, e a si mesmo, pois esta era a vontade do grande Criador de tudo. Quando Enki acordou do transe e encontrou a tabuleta gravada junto ao seu leito, e assombrado, pôs-se a refletir. Com mãos trêmulas, ele tomou a tabuleta e viu o desenho da curiosa embarcação com as medidas demarcadas. Ao amanhecer, sobressaltado e esperançado, enviou emissários para encontrarem o misterioso Galzu rapidamente, pois desejava falar-lhe. Entretanto, quando eles regressaram ao entardecer, informaram-lhe que não haviam encontrado ninguém com as características relatadas, ou que atendesse por Galzu. Era como se ele nunca estivesse estado ali. Enki ficou muito desconcertado e esforçou-se para compreender o mistério que envolvia a experiência daquele presságio noturno. Contudo, apesar de não conseguir desvendar tal mistério, a mensagem era clara sobre o que ele deveria fazer. E assim, nessa mesma noite, e sigilosamente, ele foi até a cabana de juncos onde dormia Noa, e para não romper o juramento feito com Enlil, dirigiu-se com voz estrondosa do lado de fora à parede da cabana, ordenando que ela, a cabana, acordasse e prestasse atenção em suas palavras. Tueca, erga-se e preste atenção nas minhas palavras. Uma calamitosa tormenta se aproxima. Uma tempestade como nunca antes vista, destinada a varrer todas as moradas e cidades sob o céu. Esta será a ruína de toda a humanidade, incluindo sua descendência. Deve temer, sim, não apenas pela iminente tragédia, mas pelo peso do conhecimento que agora lhe confio.
A decisão final que selará o destino de todos os terrestres foi tomada em uma grande assembleia. Convocada por Enlil, contou com a presença de todos os grandes Anunnaki. Saiba que, conforme decidido nesse conclave, não restará esperança de salvação para os terrestres. Contudo, ouça minhas instruções com atenção, pois nas entrelinhas do destino pode residir a chave para a salvação. O coração de Noa foi ficando cada vez mais apertado, e Enki continuou a orientá-lo. Noa, ouça-me com atenção e siga minhas orientações com precisão. Abandone sua casa e todas as suas posses para preservar sua vida. Construa uma embarcação que possa flutuar e submergir. Antes que questione como realizar isso, saiba que o desenho detalhado da embarcação, com as medidas exatas, está gravado em uma tabuleta próxima à parede da sua cabana. Certifique-se de que a embarcação esteja completamente coberta, em toda a sua extensão, de modo que não se veja o sol do interior. Este, Noa, é o caminho para a sua salvação. Esta conversa entre Enki e a cabana, que foi uma maneira de burlar o decreto de Enlil, teria durado grande parte da noite, para que todos os pormenores estivessem claros o suficiente para que Noa executasse a tarefa nos próximos dias, resultando numa embarcação forte o suficiente, e vedada com breu forte e espesso, para que a água não entrasse e ela pudesse subir e descer com a violência das águas, sem naufragar e sobrevivendo à avalanche. Observação. Aqui precisamos nos atentar de que os terrestres do tempo de Noa possuíam ainda o que podemos denominar de inocência primordial e temiam os Anunnaki como deuses. Só assim faz sentido a ideia de Enki estar falando com a cabana, dando a entender que não teria conversado com Noa, caso alguém viesse a descobrir seu ato no futuro, e Enki sabia que Noa não o desobedeceria. Enki ainda advertiu que a embarcação deveria ser construída em 7 dias, e dentro dela, Noa deveria reunir não só a família e os parentes, mas deveria levar também os animais domésticos, além de acumular comida e água em quantidade suficiente para todos saciarem a fome e a sede, pelos dias que estariam confinados. Cabe ressaltar aqui que os parentes de Noa eram praticamente todos os moradores da localidade, pois todos descendiam de Adapa. Observem também que as tabuletas não falam de salvar os animais selvagens, que viriam de todas as regiões da terra para entrarem na arca espontaneamente, como é ensinado em livros e mostrado em filmes. Mas o texto destaca que ele salvasse os animais domésticos. Noa ouviu tudo com muita atenção e, perplexo, quis saber se havia mais detalhes. Enki então terminou de dar as orientações, avisando que no dia marcado ele enviaria o seu filho Ninagal como guia da embarcação e que Noa não tivesse medo, pois Ninagal conhecia as águas e conduziria a todos com segurança para um refúgio. E que tudo o que Noa precisava fazer seria entrar na embarcação e trancá-la bem, pois a inundação procedente da Antártida devastaria as terras e levaria a vida de todo ser vivente que ela alcançasse, roubando-lhes o sopro de vida. Contudo, a semente da humanidade civilizada sobreviveria por ele. Noa caiu exausto de joelhos, gritando angustiado que desejava ver o rosto de Enki. Mas este não o deixou sair, explicando que, por decisão de Enlil e por juramento, ele e todos os Anunnaki estavam proibidos de avisar aos humanos o que sucederia, e que o propósito da embarcação deveria ser guardado como um segredo entre eles dois. Noa, ainda em dúvida sobre como proceder, quis saber o que deveria dizer aos habitantes da cidade quando o vissem construir a tal embarcação. Noa, você vai fazer o seguinte: contará a todos que houve um desentendimento entre mim e Enlil por sua causa. Peça permissão para visitar minha morada no Abzu, na esperança de apaziguar Enlil. Siga estas instruções sem hesitar, pois nelas
está sua única esperança de sobrevivência. Depois disso, Enki emudeceu e durante alguns minutos seguiu-se um silêncio assustador até que Noa decidiu sair da cabana. Foi quando avistou a tabuleta de lápis lazuli que brilhava à luz da lua. Ele a pegou e viu o que viria a ser conhecida milênios mais tarde como Arca de Noé, ali, desenhada e com os entalhes que davam as suas medidas. Num tempo de homens ignorantes, Noa era o mais sábio dos homens civilizados e compreendeu imediatamente o que tinha escutado e o que precisava fazer com rapidez. E disse Deus a Noé: o fim de toda criatura se apresentou perante mim, porque se encheu a terra de roubo por causa deles, e por isso os farei perecer juntamente com a terra. Assim, faze para ti uma arca de madeira de cipreste, e farás compartimentos na arca, e a revestirás com betume, por dentro e por fora. E assim a farás. 300 cúbitos será o comprimento da arca, 50 cúbitos de largura e 30 cúbitos de altura. Uma janela farás para a arca, e com 1 cúbito a terminarás em cima, e colocarás a porta da arca ao seu lado, e farás compartimentos térreos, segundos e terceiros. Eis que trarei um dilúvio de águas sobre a terra, para fazer perecer toda criatura, na qual haja alento de vida. Tudo que houver na terra perecerá. E estabelecerei a minha aliança contigo, e virás à arca tu, teus filhos, tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de todo ser vivo, de toda criatura, 2 de cada trarás à arca, para fazer sobreviver contigo, macho e fêmea. E tu toma para ti tudo que é comestível e juntarás para ti, para que sirva para alimentar a ti e a eles. E Noa fez de acordo com tudo o que Deus lhe ordenara, e assim fez. Torá, Bereshit, Gênesis, capítulo 6, versículos 13 a 22. Como poderia Noa sozinho, ou com a ajuda dos seus filhos, construir uma enorme embarcação em apenas 7 dias, e de forma que ela seguisse perfeitamente todas as descrições dadas por Enki? Observe que não estamos falando de uma canoa, ou algo do gênero, mas de algo tremendamente grande, capaz de suportar o seu peso, o peso de sua família, dos animais que ele levaria na arca, além de um enorme Anunnaki, como timoneiro da nau. E este é o momento de esclarecermos sobre o tamanho de Noa e dos terrestres, descendentes de Adapa. E a explicação é bem simples. Sendo todos descendentes diretos de Enki, a estatura desses homens era muito superior à nossa nos dias de hoje. E segundo veremos em seguida, todos os habitantes ajudaram na construção, ao contrário do que é retratado na maioria dos filmes ou na Bíblia, onde vemos Noa construir a arca com a ajuda apenas dos filhos, algo humanamente impossível de ser feito, segundo as medidas citadas. Tão logo amanheceu o dia, Noa apressou-se em sair de sua cabana para anunciar às pessoas da cidade o que Enki lhe havia instruído, convencendo-os de que Enlil lhe era hostil e que, portanto, ele não poderia continuar vivendo ali nem colocar seus pés no Éden. Seu destino e o de todos era construir uma embarcação o mais rapidamente possível, com a ajuda deles, para navegar até ao Abzu, a fim de aplacar a ira de Enlil, pois somente agindo assim é que Enlil recompensaria a terra e enviaria chuva em abundância para todos eles, acabando definitivamente com a penúria que todos viviam há milhares de anos. Diante desses argumentos, a manhã não se tinha ido quando todos se reuniram ao redor de Noa e, animados, ajudaram-no a construir com rapidez sua arca. Os maiores entre eles transportavam as toras de ciprestes, enquanto os menores levavam o betume dos pântanos. E aqui é importante citar que, segundo registros, tudo fora feito em apenas 7 dias, o que corrobora com o fato de que seria totalmente impossível esta tarefa se fosse realizada apenas por um homem comum e seus filhos. Em verdade, tratava-se de toda uma comunidade de gigantes,
se comparados a nós. Os madeireiros cravavam as tábuas, e Noa fundia o betume em um grande tacho para impermeabilizar a arca por dentro e por fora. O ritmo da construção só parou no 5º dia, quando a obra estava praticamente acabada e era igual ao desenho da tabuleta. Ansiosos por verem Noa partir, as pessoas da cidade levaram comida e água até a arca. Ou seja, elas tiraram água e comida de suas próprias bocas e entregaram para Noa, acreditando que isso ajudaria a apaziguar o coração de Enlil e que a chuva voltaria a cair para regar o solo infértil há milhares de anos. Da mesma maneira, foram introduzindo na arca todos os animais quadrúpedes, enquanto os pássaros do campo entravam voando por si mesmos. Percebam que, neste ponto da narrativa suméria, fica claro a disposição de Enki em salvar apenas o seu filho, Noa, a sua criação mais perfeita. E ambos mentem para os demais terrestres, que ainda colaboram com eles, acreditando que despachá-lo o mais rapidamente possível dali fará Enlil mandar a chuva de que tanto necessitavam. E este é um ponto interessante, porque se Enlil foi duro ao decretar que ninguém se salvasse, pelo menos não criando nenhuma falsa expectativa, como fez Enki e Noa, ao mentirem, usando a inocência dos terrestres para atingirem seus objetivos. Portanto, se é verdade que Enlil condenou aqueles terrestres, não é verdade que Enki tenha se empenhado em salvá-los, como muitos querem crer ao atribuir a Enlil um caráter de carrasco, enquanto Enki seria o salvador da humanidade. Em verdade, quem fez isso de forma indireta foi o grande Criador de tudo. E aqui é importante se observar que o grande Criador de tudo não interferiu em mais nada, além da permissão para que Noa se salvasse. Ou seja, como Enki e Enlil iriam resolver os problemas criados pelos próprios Anunnaki, seria um problema deles, e tão somente deles, o que corrobora para a compreensão de que estamos aqui por nossa conta e risco. E somos os únicos responsáveis por tudo que decidimos fazer de bom ou de ruim. Qualquer outra compreensão é apenas uma fantasia de que há um Deus à nossa disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano, e sempre pronto para corrigir ou perdoar nossos erros, enquanto nós mesmos não fazemos nada neste sentido, e estamos sempre a repeti-los. Noa então fez embarcar a Imzara, que era sua esposa, e a seus filhos, Sem, Cam e Jafé, e as suas respectivas esposas. Depois, convidou a bordo quem também desejasse ir com ele, até a morada de Enki, mas sem revelar a verdade sobre a desgraça que estava prestes a acontecer. Como ninguém podia prever sua intenção, a maioria preferiu ficar por ali mesmo, acreditando na abundância que sobreviria da compaixão de Enlil após a partida de Noa. Entretanto, alguns poucos artesãos, quer por intuição ou por fidelidade, ou ainda por amizade a Noa, decidiram acompanhá-lo. E isso ajuda a desconstruir mais um mito criado pela narrativa bíblica de que não havia mais ninguém que se salvara do dilúvio dentro da arca. E o que impressiona, e temos sempre que lembrar, é que as tabuletas narram com detalhes o que a narrativa bíblica omite e trata de forma superficial e fantástica. No 6º dia, desde que eles empreenderam a construção da arca, Ninagal, também chamado de Senhor das Grandes Águas, um dos filhos de Enki, chegou à arca para navegá-la. Em suas mãos ele sustentava um estojo de madeira de cedro que manteve ao seu lado, dentro da nau. E o estojo continha nada mais, nada menos que as essências vitais, sangue, e os ovos das criaturas vivas, óvulos e embriões, que haviam sido reunidas por Enki e Ninmah até aquela data, frutos dos milhares de anos de experiências que haviam realizado. Assim, se ocultaram na arca todos os animais domésticos por seus casais, e o estojo com os embriões, para ao fim do dilúvio, reiniciarem os trabalhos de recriá-los novamente, se esta fosse a vontade da terra e sem que Enlil soubesse.
Então Ninagal, Noa e todos os que estavam dentro da arca esperaram a chegada do 7º e fatídico dia, há 13.000 anos, quando a grande inundação veio e arrastou para o fundo das águas e da lama que sobreveio depois tudo que estava em pé à sua frente e com vida, sepultando assim os vestígios de toda uma civilização, a civilização antediluviana. Durante todos os dias que antecederam o dilúvio, a terra retumbou, como se gemesse de dor durante a noite. Antes que chegasse a calamidade, Nibiru apareceu nos céus como uma estrela vermelha resplandecente. Depois, durante o dia, fez-se a escuridão enquanto a lua parecia ter sido tragada durante a noite, como se a sombra da morte velasse por aquelas almas que pereceriam. Então todos ouviram um estrondo de trovões, com os céus se acendendo com raios. Em Shuruppak, Utu, o filho de Nanar e neto de Enlil, enviou o sinal aos Anunnaki para que eles partissem e se abrigassem nas naves que orbitavam a Terra. Ninagal viu as brilhantes e assustadoras erupções a mais de 100 quilômetros de distância e gritou para Noa ajudá-lo a trancar as portas, trancando-as por dentro, de forma que não penetrava nenhum raio de luz dentro da arca que ficou hermeticamente fechada. Naquele inesquecível dia, o dilúvio começou com um estrondo igual a 1000 trovões que se originava do fundo da Terra Branca, Antártida, para sacudir os alicerces do planeta. Logo em seguida, os glaciares deslizaram separados pela invisível força da rede de Nibiru e foram se espraiar com violenta força pelas águas do sul em direção aos continentes. As geleiras foram golpeando uma a outra até que a superfície da Antártida foi abaixo. Então levantou-se uma grande onda, uma muralha de águas gigantesca, aquilo que os orientais nos ensinaram a chamar de tsunami, uma tormenta feroz que nunca tinha sido vista antes e que impulsionava seus ventos e se desdobrava para o norte, até as terras do Abizu, e dali até as terras habitadas, chegando ao Éden. Este era o fim da Era Glacial, ou como ficou popularmente conhecida, a última Era do Gelo. Do lado de dentro da arca, já se podia ouvir os gritos de desespero que vinham do lado de fora, logo quando a primeira onda chegou em Shuruppak, soltando as amarras que prendiam a arca para sacudi-la, até que ela fosse tragada para o abismo das águas. E embora estivesse completamente à mercê da inundação, a nau se manteve firme e nenhuma gota d'água entrou, conforme Enki havia dito. No exterior, as gigantescas ondas pegavam as pessoas totalmente despreparadas, como numa batalha mortal, onde ninguém conseguia enxergar mais quem estava próximo. O chão, a esta altura, já havia se desvanecido, e tudo o que restava era a força das poderosas ondas que cobriam toda a terra firme. Antes que o dia terminasse, a muralha de água ganhou tanta velocidade que alcançou as montanhas. Em suas naves celestiais, os Anunnaki circundavam a Terra. Das janelas, alguns deles testemunhavam a desgraça que se abatia com uma curiosidade mórbida, enquanto outros viravam-se contra as janelas, negando-se a ver o que a tragédia mostrava. Mas todos contemplavam, de uma maneira ou de outra, o terrível espetáculo, angustiados. Da nave celestial onde se encontrava Ninmah, todos ouviam os seus gritos de dor e lamento, como se lhe estivessem arrancando das entranhas Adamu, Tiamat, Titi e toda a descendência dos terrestres. Inanna, que estava ao lado dela, também chorava e se lamentava por toda a criação estar soterrada pelas águas e pelo lodo. E é por isso que até hoje são encontrados sítios arqueológicos e evidências de civilizações debaixo da terra escavada em todos os lugares do mundo, onde as águas se fizeram presentes. Em todas as naves celestiais, os Nefilim estavam devastados, diante da visão daquela desenfreada fúria da natureza.
Naqueles dias, aqueles que os terrestres chamavam de deuses presenciaram com temor um poder que era muito maior e que eles não tinham e não podiam evitar. E é isso que nos dá a certeza de que há sim uma força muito maior do que todos esses deuses cultuados em todas as seitas e religiões. Uma força que comanda o universo. Uma energia que não está limitada e não pertence a nenhum Anunnaki ou qualquer outra raça alienígena, e nem muito menos necessita de qualquer intermediário para agir. Uma força criadora que não tem genealogia, não depende de templos e nem de sacerdotes, que não precisa de rituais e de sacrifícios, e que está muito distante de uma fé tola e cega, que tenta limitá-la por meio de dogmas e conceitos meramente humanos e exploratórios, e se usa da ignorância de quem não quer assumir a responsabilidade da própria vida e nem faz a menor questão de raciocinar sobre todos os absurdos, idiosincrasias, incoerências e falta de lógica que essas narrativas e seus mestres e gurus criaram para aprisioná-las em uma redoma de medo e culpa. Enquanto assistiam à desgraça impotentes, todos desejaram nostalgicamente saborearem novamente os frutos da terra e beberem do elixir fermentado, vinho. Depois de que aquela imensa onda varreu a terra, reabriram-se as comportas do firmamento e um aguaceiro desandou a despencar dos céus. Assim, durante 7 dias e 7 noites, as águas do firmamento que estava acima se mesclaram com as águas dos oceanos abaixo, até que a muralha de água alcançou seus limites e cessou em sua investida. Todavia, as chuvas continuaram a cair dos céus durante mais 40 dias e noites. De suas posições elevadas, os Nefilim olharam para baixo e constataram que onde uma vez houve terra firme, agora havia muita água, e onde uma vez houve montanhas, seus topos eram agora como ilhas nas águas. E tudo o que vivia na terra firme havia perecido na avalanche das águas. Depois, como certamente aconteceu no princípio, quando de Tiamat se originou a terra, as águas foram baixando o nível dia a dia. E houve um dilúvio de 40 dias sobre a terra, e multiplicaram-se as águas e alcançaram a arca, que se levantou de sobre a terra. E aumentaram-se as águas e multiplicaram-se muito sobre a terra, e a arca andou sobre a face das águas. E as águas aumentaram muitíssimo sobre a terra, cobrindo todos os montes altos que estavam debaixo de todos os céus. Torá, Bereshit, Gênesis, capítulo 7, versículos 17 a 19. Noa, então, abriu a portinhola da arca para inspecionar os arredores. Era um dia luminoso que soprava uma suave brisa. Completamente sozinha, sem nenhum outro sinal de vida, a nau navegava sobre um vasto mar, sem qualquer sinal de terra firme. Tudo o que era vivo, e até onde se supunha, havia sido varrido da face da terra e ninguém, salvo os que estavam dentro da arca, sobrevivera. Pelo menos assim pensavam. Noa e todos ali dentro lamentavam a sorte da humanidade e de todos os seres vivos. Então, passados alguns dias, Ninagal avistou os picos gêmeos do Monte Ararat e fez uma vela para a arca e a conduziu para lá, para o Monte da Salvação. E fecharam-se as fontes do abismo e as janelas do firmamento, e deteve-se a chuva do firmamento, e voltaram as águas de sobre a terra, andando e voltando, e minguaram-se as águas no fim de 150 dias. E pousou a arca no 7º mês, aos 17 dias do mês, sobre os montes de Ararat. Torá, Bereshit, Gênesis, capítulo 8, versículos 2 a 4. Noa estava impaciente e liberou as aves que havia a bordo para que procurassem terra firme. Enviou-as para que comprovassem se havia sobrevivido alguma vegetação. Deixou sair uma andorinha e um corvo, e ambos logo voltaram para a embarcação. Finalmente,
a embarcação se deteve entre algumas rochas. O dilúvio passara e Ninagal conseguira aportar no Monte da Salvação. Noa saiu da arca e viu que o céu estava claro. Soprava um vento suave e o sol brilhava forte no firmamento. Apressadamente, chamou a Imzara, sua esposa, e a seus filhos, para que saíssem e elogiassem Enki, e a ele lhes fossem agradecidos. Então todos juntaram algumas pedras e com elas construíram um altar. Depois acenderam o fogo e queimaram um incenso aromático e ofereceram uma ovelha sem manchas e a sacrificaram sobre o altar. E saíram Noa, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele, todo animal selvagem, todo réptil e toda ave, tudo o que se arrasta sobre a terra, segundo suas famílias, saíram da arca. E Noa construiu um altar ao Eterno, e tomou de todo animal puro e de toda ave pura, e ofereceu ofertas de elevação no altar. Torá, Bereshit, Gênesis, capítulo 8, versículos 18 a 20. Naquele exato momento, Enlil orientara Enki, para que pousassem as naves celestiais sobre um dos picos do Monte Ararat, para revisarem o contexto e determinarem o que deveriam fazer em seguida. Assim, enquanto os outros Anunnaki seguiam circundando a Terra em suas naves, Enlil e Enki desceram e sorriram com alegria ao se encontrarem estreitando seus braços. Contudo, ao perceber o aroma do fogo e da carne assada, que exalava do sacrifício que Noa preparava no outro pico do Monte Ararat, Enlil ficou desconcertado e indagou Enki sobre quem poderia ter sobrevivido àquele dilúvio. Dissimulada e docilmente, Enki o encorajou a irem apurar juntos o que poderia ser aquilo. E de suas naves, eles avistaram a embarcação de Noa e aterrissaram junto ao altar que ele havia construído. Quando Enlil viu os sobreviventes e que Ninagal, seu sobrinho, filho de Enki, estava entre eles, sua fúria não teve limites, esbravejando com todos. Enki, irmão, como pôde me trair assim? A mim e a nosso pai, o grande rei Anu. Você sabia que não podíamos interferir nesse evento? Você sabia? Era destino dos terrestres perecer, não porque queríamos ou não, mas pela vontade do grande Criador de tudo. Irmão, confesso a você que meu ímpeto agora é de lhe causar aquilo que era para ter deixado acontecer aos terrestres e ceifar-lhe o sopro vital. Como pôde, Enki? Foi nesse momento que finalmente Enki se viu obrigado a confessar a verdadeira origem de Noa, revelando que ele não era um simples mortal. Enlil, meu estimado irmão, acalme-se. Vou lhe explicar tudo, e você vai entender. Noa não é filho de Lameque. Ele é meu filho com Batanash. É sangue do meu sangue, e como tal, eu não poderia simplesmente me isentar de ajudá-lo. Você compreende? Se fosse você no meu lugar, se fosse um filho seu, você não faria o mesmo, irmão, para salvar sua prole? Surpreendido pelo impacto da notícia, Enlil titubeou e duvidou. Mas depois, convencido que Enki seria mesmo capaz de gerar filhos terrestres, depois do que fizera no caso de Adapa e Titi, decidiu mudar a estratégia e passou a acusar Enki de ter rompido o juramento. Isso não justifica seu erro, Enki. O que você fez foi muito grave. O mínimo que você deveria ter feito era me consultar, pois além de ser seu irmão, sou o responsável pelo comando da Missão Terra, ou seja, seu comandante. Enki, por sua vez, usou de toda a sua perspicácia para argumentar que tinha falado com uma parede de juncos, e não com Noa, relatando em seguida o que lhe tinha sucedido enquanto dormia, e o contato que tinha feito com Galzu, de quem recebeu toda a orientação sobre a construção da embarcação e o que ele deveria salvar. Foi aí que, alertados por Ninagal, Enki e Enlil viram Ninurta e Ninmah aterrissarem suas naves, para em seguida tomarem conhecimento do relato dele sobre Noa.
Mas ao contrário de Enlil, eles não se encolerizaram e atribuíram tudo à vontade manifesta do grande Criador de tudo, para que a humanidade sobrevivesse. Certamente o peso da palavra de Ninurta e o sempre equilibrado posicionamento de Ninmah ajudaram Enlil a compreender e a aceitar os fatos. Neste momento, Ninmah tocou o seu colar de cristais, um presente dado por seu pai, o rei Anu, e fez um juramento solene de que eles jamais deixariam acontecer novamente a aniquilação dos terrestres. Eu, Ninmah, filha do grande rei Anu, faço aqui uma promessa. Enquanto nós, nibiruanos, formos responsáveis por este planeta e seus habitantes, jamais sucumbirão os terrestres novamente, por qualquer catástrofe que assole outra vez a Terra sem que sejam avisados e que tenham ao menos a chance de proteger-se. Assim, eu juro. E é claro que aqui não estamos falando nem de Marduk e nem dos Igigi, que desde sempre deixaram claras as suas intenções em manipular os terrestres para atingirem seus objetivos sem se preocuparem com as consequências, quase sempre ruins para a humanidade, envolvendo-a em todas as guerras que criaram e continuam criando para conquistar territórios. Percebam aqui que este juramento, feito por Ninmah, registrado nas tabuletas sumérias escritas há mais de 6.000 anos, é exatamente a mesma aliança feita por Yahvé, Deus, com Noa após o dilúvio e que está narrado na Bíblia. Lembrando que os textos mais antigos que se tem registro da Torá constam de aproximadamente 3.000 anos, ou seja, foram escritos muito depois das tabuletas. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que eu faço entre mim e vós, e entre toda a alma viva que esteja convosco para perpétuas gerações. O meu arco-íris pus nas nuvens, e será por sinal de aliança entre mim e a terra. Torá, Bereshit, Gênesis, capítulo 9, versículos 12 e 13. Reparem que toda vez que o autor dos textos bíblicos se refere a Deus, sem deixar claro que se trata de Yahvé, ele se referirá aos outros Anunnaki com poder de liderança, como no caso de Enki, Ninmah e Galzu, por exemplo. E quando ele se usar o termo Yahvé, ele se referirá a Enlil, Ninurta, Utu ou Ishkur. Para todos os outros Anunnaki, o autor dos textos bíblicos usará o termo anjos. Incapazes de impedirem qualquer cataclisma natural, provocado pela aproximação ou não de Nibiru, o máximo que os Nefilim podem fazer é ajudar os terrestres a se protegerem para que não mais pereçam sem qualquer chance de agirem, como afirmou Ninmah em seu juramento. Portanto, não é à toa que as grandes potências estão com suas bases montadas na Antártida, e é claro que a promessa não foi necessariamente para os terrestres que conseguiram sobreviver ao dilúvio, mas para as gerações futuras. Talvez nem mesmo a atual geração, a nossa, experimente tamanha tragédia, tendo em vista que o dilúvio só aconteceu depois que a Terra sofreu por 21.000 anos aproximadamente. E desde o dilúvio até os dias atuais, se passaram cerca de 13.000 anos. Portanto, se prevalecer o mesmo tempo de esgotamento da Terra, ainda faltarão muitos anos para um novo cataclisma acontecer. Assim, o compromisso firmado por Ninmah e que todos os líderes anuíram é de que nunca mais a humanidade terrestre será privada de saber o seu destino e terá tempo suficiente para se proteger. E como dissemos, isso contraria fortemente o argumento de que todos os Anunnaki querem o nosso mal. E o contrário também é válido. Não são todos que querem o nosso bem. E aqui precisamos chamar a atenção para algo que é motivo de muita discussão, especialmente em círculos de estudiosos do tema Anunnaki. Ao contrário do que muitos, a maioria, na verdade, de quem estuda o tema, nós do canal Expedição Nefilim,
entendemos que as nuances dessa epopeia Anunnaki com a humanidade vai além do mero bem versus mal. Existe o grupo ligado a Nibiru, que por mais complexo que seja, para quem ainda não consegue compreender todo o contexto, está do nosso lado, ao contrário do outro grupo, ligado à Terra, que deseja somente continuar a nos conquistar e a nos controlar. E isso não necessariamente tem a ver com bem versus mal, ainda que possa se fazer essa analogia. Uma definição mais apropriada seria o certo versus o errado, muito mais ligado ao conceito de honra do que de apego à humanidade. O arco-íris não foi uma promessa do grande Criador de tudo, e sim de Ninmah, segurando o colar de cristais que ganhara de Anu. Abrandado o coração de Enlil, ele segurou pelas mãos a Anoa e Emzara, sua esposa, e os bendisse, desejando que frutificassem e se multiplicassem para povoarem a terra. E assim terminaram os tempos de antigamente. E o Eterno sentiu o suave cheiro de suavidade. E o Eterno disse para si: não mais tornarei a maldizer a terra por causa do homem, pois o impulso do coração do homem é mau desde sua mocidade. E não tornarei mais a ferir todo ser vivo, como fiz. Torá, Bereshit, Gênesis, capítulo 8, versículo 21. E este ponto é muito importante, para que percebam que o grande Criador de tudo não tem qualquer relação com os sentidos que os Anunnaki demonstram ao se comprazerem com o cheiro de carne queimada, ou se arrepender das coisas que faz. Aliás, o que o grande Criador de tudo faz ou deixa de fazer sequer é do nosso conhecimento e foge completamente à nossa compreensão. E é esta a dificuldade de todos, por quererem torná-lo concreto, limitado, igual ao homem. Contudo, e isso precisa ficar claro, foi Enlil que, depois do pacto firmado por Ninmah, se preocupou com os terrestres, transmitindo para Noa 7 leis universais para que ele liderasse o seu grupo de sobreviventes e a humanidade não mais se degenerasse. Incorrendo no mesmo erro das gerações antediluvianas, que acabaram por involuir e degradar a terra e a si mesmos. Essas 7 leis deveriam ser seguidas a fim de que o novo mundo, pós-diluviano, fosse sustentado, um mundo de sabedoria e paz. O que infelizmente parece não ter saído como previsto, haja visto o atual estado de inconsciência, generalizada e coletiva em que a humanidade se encontra. Evoluímos muito, intelectualmente, entretanto, a evolução espiritual parece não ter se desenvolvido na mesma proporção. A essência deste código moral universal, entregue por Enlil a Noa, ensina a transcendermos o egoísmo do nosso caráter e a subjetividade de nosso intelecto para que nos tornemos responsáveis e observadores das nossas ações. E não importa se o homem vive numa cabana na África, ou num palácio na Índia, ou numa escola em Moscou, ou numa casa suburbana nos Estados Unidos, num bairro rico na França, ou numa favela no Brasil. As 7 leis são uma herança dada por Enlil, um código que toda pessoa na face da Terra pode usar como base para sua vida espiritual, moral e pragmática. Se pessoas suficientes começassem a incorporar estas leis em suas vidas, veríamos um mundo diferente em um curto espaço de tempo, mais cedo do que se pode imaginar. Porém, para isso, há que se ter constância, paciência e dedicação. Resumindo, é necessário um mínimo de disciplina. E as 7 leis são as seguintes. Primeira lei: não praticar idolatria. E idolatria não quer dizer apenas adoração de ídolos, como muitos querem crer. Isso era um costume pagão antigo que não faz nenhum sentido hoje. Não praticar idolatria significa manter a fé e a confiança absolutas no grande Criador de tudo. Quando a humanidade adotar essa postura de modo verdadeiro, todo o comportamento ético será diferenciado e positivo.
Segunda lei: não blasfemar contra o grande Criador de tudo. É muito comum que uma pessoa, ao passar por dificuldades, em primeiro lugar, jogue a culpa em Deus. Na verdade, tudo o que ocorre para o bem ou para o mal é provocado pela própria pessoa, e somente ela tem o poder de interromper seus maus hábitos e se corrigir. Todos nós recebemos do grande Criador de tudo o dom da vida, e Ele também nos deu o livre-arbítrio. Esta foi a sua maior prova de amor. Portanto, devemos exercer isso com responsabilidade. Blasfemar contra Ele é desconhecê-lo completamente, enquanto se age como uma criança mimada. Terceira lei: não cometer homicídio. Não há muito o que explicar aqui. Não temos o poder para criar a vida, logo não temos o direito de tirá-la. Quarta lei: não roubar. Aqui também não há o que se romantizar sobre se tal ou qual situação pode ou não justificar o ato de subtrairmos algo que não nos pertença. Tirar o que é do próximo, seja uma agulha ou um palácio, é errado. Quinta lei: não cometer adultério e não manter relações incestuosas. Quando a pessoa tem valores morais e éticos irretocáveis, ela não mais se deixa dominar pelo próprio ego, não se dá ao direito de agir contra a vida do próximo, nem contra seu patrimônio. Conhece ainda seus limites e sabe que não tem o direito de entrar no limite alheio. Não fazer ao outro o que não deseja a si próprio é o maior sinal de evolução espiritual. Sexta lei: estabelecer tribunais. Quando existe uma divergência entre duas partes, não se tem o direito de agir por conta própria, nem privilegiar um dos lados num julgamento. Como existe uma forte tendência do ser humano de agir por amor próprio, leia-se egoísmo, escondendo seus próprios erros, às vezes é muito difícil identificar quem tem razão. Por isso, para a convivência harmoniosa entre as pessoas, são necessários tribunais justos e honestos, órgãos neutros, dirigidos por pessoas idôneas que têm o poder de trazer a paz entre os homens, garantindo uma existência saudável. E isso é exatamente o contrário do que vemos acontecer nos dias de hoje, onde as supremas cortes de alguns países agem como se estivessem acima do bem e do mal. Sétima lei: não molestar os animais ingerindo um órgão retirado em vida. O mundo foi dividido em 4 níveis básicos. 1. Os seres inanimados, como minerais, água e rochas. 2. Os vegetais. 3. Os animais. E 4. Os seres humanos. O objetivo de cada um desses grupos, em última análise, é de se elevar aos níveis superiores. Isso ocorre, por exemplo, quando a água é usada para regar uma planta, ou para saciar a sede de um animal ou de um ser humano. E ainda, quando uma planta serve de alimento para um animal ou para um humano. Esse é o motivo que ao homem é dado o direito de se alimentar ou usufruir de um animal. No entanto, em nenhum momento se foi dado ao homem o direito de torturar um animal, nem fazê-lo sofrer. Portanto, ao extrair a carne ou órgão de qualquer animal para ingeri-lo, deve-se ter certeza absoluta de que ele não sofra, devendo fazê-lo somente após sua completa morte. Quem não se importa com o sofrimento de um animal, desrespeitando a obra da criação, não terá também respeito aos seres humanos que o cercam. Ou seja, a crueldade não escolhe espécie. Quem é cruel por natureza não fará distinção de animal ou ser humano. Depois do encontro no Monte Ararat, as águas do dilúvio seguiram retirando-se, e pouco a pouco, a face da terra foi aparecendo desde debaixo das águas. As terras montanhosas saíram ilesas em sua maior parte, mas nos vales ficaram buracos de lodo e lama. E aqui vale ressaltar que tudo que estava no hemisfério norte do planeta foi poupado pelas águas. Portanto, o dilúvio não foi universal, como erroneamente é retratado, e apesar de todas as culturas mencionarem ele.
não houve nenhum encontro das águas da Antártida com as águas do Ártico. Das naves celestiais, os Anunnaki inspecionaram as paisagens. Tudo o que tinha existido nos tempos de antigamente no Éden e no Abzu estava enterrado sob o barro. Eridu, Nibruki, Churupak, Sipar, todas as cidades tinham desaparecido, e junto com elas Lemúria e Atlântida. Sim, os famosos continentes Lemuriano e Atlante faziam parte dos domínios dos Anunnaki em tempos remotos e submergiram nas águas do dilúvio. Tudo se havia desvanecido por completo, mas nas montanhas dos Cedros, no Líbano, a grande plataforma de pedra, Baalbek, reluzia sob a luz do sol. O lugar de aterrissagem, feito nos tempos de antigamente, seguia em pé. Um após o outro as naves aterrissaram ali, sobre a plataforma que estava intacta. Na quina de lançamento, os gigantescos blocos de pedra megalítica se mantinham firmes. Apartando escombros e ramos de árvores, os primeiros que aterrissaram fizeram sinal a demais naves que baixaram sobre a plataforma. Depois disso, eles se comunicaram com Marduk, em Marte, e com Nanar, na Lua. E eles também voltaram para a Terra e pousaram em Baalbek. Então, Enlil convocou os Anunnaki e os Igigi para uma reunião, a fim de deliberarem sobre o dilúvio e sobre a Terra, para encontrarem uma forma de recuperar o que se havia perdido em todos os lugares. Da mesma maneira, Marte também fora devastada com a passagem de Nibiru. Marduk relatava de um lado da mesa de reunião que a atmosfera fora absorvida para o exterior, que as águas se evaporaram e que o planeta virara um lugar de tormentas de pó. Uma imagem desoladora, como a que vimos serem transmitidas recentemente pelas sondas que lá estão. Do outro lado da mesa, Nanar afirmava com pesar que a Lua já não podia sustentar vida e que só se poderia permanecer lá com as máscaras de águia, o que nos remete aos capacetes com que os Anunnaki são recorrentemente retratados em muitas estelas e em paredes de pirâmides ou em prismas de rocha espalhadas pelo mundo. Enlil pôs o seu braço carinhosamente sobre os ombros de Nanar, confortando-o e trazendo-o para o foco da reunião, que era a sobrevivência de todos eles e dos terrestres também. Em seguida, pediu que Enki examinasse a Câmara da Criação, que estava selada, onde possivelmente ainda encontrariam as sementes de Nibiru, recordando os grãos que ele e Ninmah haviam criado na terra. Assim, ao lado da plataforma de Baalbek, retirando um pouco do lodo, eles encontraram o poço de tempos remotos e retiraram a pedra que o bloqueava. Então, entraram no santuário e avistaram as arcas de diorita, que permaneciam seladas, e fizeram abrir os selos com uma chave de cobre, encontrando dentro das arcas, em vasilhas de cristal, as sementes dos cereais de Nibiru, que foram entregues a Enlil. Enlil deu as sementes a Ninurta, orientando-o que fosse até a encosta do Monte Hermon, para criar terraços e transformar os cereais em pães mais uma vez. E foi o que Ninurta fez depois, ensinando a tarefa a Sem, o filho mais velho de Noa. A Escur coube a tarefa de descobrir e captar as águas e encontrar as árvores frutíferas que tivessem sobrevivido à inundação. E foi o que ele fez depois, atribuindo a Jafé, o filho mais novo de Noa, a tarefa de cultivar as frutas. E o primeiro frutífero que encontraram foi a videira, que Ninmah havia trazido de Nibiru, e que de seu suco extraía-se o célebre elixir dos Anunnaki, o vinho, apreciado até os dias de hoje no mundo todo, e que Noa experimentou até que, de gole em gole, acabou vencido e adormecendo, completamente embriagado. E começou Noa, homem da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e embriagou-se, e desnudou-se em sua tenda. Torá, Bereshit, Gênesis, capítulo 9, versículos 20 e 21.
Quando tudo parecia ter entrado nos eixos e os ânimos haviam serenado, Enki decidiu revelar o que tinha feito e ofereceu um presente aos Anunnaki e aos terrestres, levando ao conhecimento de todos que havia preservado as essências vitais e os ovos de vida, que se podiam combinar nas matrizes dos animais quadrúpedes da embarcação de Noa. Todos ficaram felizes, pois as ovelhas se multiplicariam e haveria mais carne e lã para todos, além do leite e das peles, e de outras criaturas vivas que possibilitaria povoar novamente a terra. Enki concedeu a Dumuzi a tarefa do pastoreio, que foi ensinada a Cam, o filho do meio de Noa. Depois, Enki pôs sua atenção na África, onde ele e seus filhos tinham tido seus domínios. Ninagal represou as montanhas na confluência das águas poderosas e canalizou as ferozes cascatas até um lago, para que elas se acumulassem. Depois, inspecionou com Marduk as terras entre o Abizu e o Grande Mar, Oceano Atlântico, onde uma vez tiveram moradas, considerando como drenariam o vale do rio. Em metade da corrente, onde as águas do rio caíam em cascata, ele levantou uma ilha das águas. Em suas vísceras escavou cavernas e, por cima delas, forjou comportas a partir de pedras. Dali, esculpiu 2 canais nas rochas e para as águas elaborou 2 estreitos, assim podia diminuir ou acelerar as águas que vinham das terras altas. Com represas e comportas, e com os 2 estreitos regulou as águas. Da ilha da caverna até a ilha de Abu, levantou desde debaixo das águas o sinuoso vale do rio. Na terra dos 2 estreitos, Egito, Enki criou um assentamento para Dumuzi e os pastores. Entusiasmado, Enlil comunicou todo o ocorrido para Anu em Nibiru, e de lá a resposta veio em tom apreensivo, pois não só a Terra e Marte tinham sido afetados, mas Nibiru também sofrera danos severos. O escudo de pó de ouro se rasgou mais uma vez, e a atmosfera do gigante vermelho estava diminuindo novamente. Portanto, era peremptória a chegada de novos fornecimentos de ouro. E aqui cabe ressaltar, mais uma vez, que o ouro monoatômico, por ter baixa concentração de eletricidade, não provocaria um mal a Nibiru ou aos nibiruanos. Além disso, a quantidade absurda de ouro que era desviada para lá representava ou justificava um maior aproveitamento em outras áreas tecnológicas, como a utilização em componentes eletrônicos. E lembramos que Nibiru é de 3 até 5 vezes maior que a Terra, portanto, seria sempre necessárias muitas remessas de ouro, o que torna tudo isso bastante factível de se compreender. Depois disso, Enki viajou rapidamente com seu filho Gibil até o Abzu para inspecionar e procurar as minas, mas elas tinham desaparecido e sido enterradas com a avalanche de água. Lembramos que essas minas de ouro foram descobertas em tempos atuais há pouco tempo e datadas com mais de 200.000 anos de idade. No Éden, a cidade de Bad Tibira tampouco existia. A cidade do metal, como era conhecida, havia desaparecido do mapa. Em Sipar, já não havia mais um lugar para estacionarem as naves. As centenas de Anunnaki que tinham trabalhado duro nas minas e em Bad Tibira se haviam partido da Terra, e a multidão de terrestres que serviam como trabalhadores primitivos se misturou ao barro com o dilúvio. Enlil e Enki comunicaram tudo o que haviam descoberto a Nibiru, ou seja, já não se podia prover o ouro como antes. Tanto na Terra quanto em Nibiru, houve desespero. Assim que Ninurta terminou seus trabalhos nas montanhas dos Cedros, no Líbano, ele foi uma vez mais à Terra Montanhosa, além dos oceanos, América, agora para o lado do Peru até o México, e de lá, do outro lado da Terra, comunicou que a avalanche de águas produzira profundos cortes nas montanhas, revelando um imenso veio de ouro, em pepitas grandes e pequenas, que caíam rios abaixo, podendo-se recolher ouro sem precisar extraí-lo. Seria este o famoso Eldorado,
que deu origem à lenda que levou até lá os espanhóis milênios mais tarde, liderados por Francisco Pizarro, para escravizarem os indígenas da região? Fica aqui a reflexão. Enlil e Enki foram apressadamente à distante terra montanhosa e, com surpresa, viram a descoberta de Ninurta. Havia ouro puro por toda parte, sem necessidade de refinação nem de fundição. Parecia um verdadeiro milagre. O que Nibiru havia causado, Nibiru havia corrigido. A mão invisível do grande Criador de tudo estava, segundo Enlil, mais uma vez permitindo a vida em Nibiru. Restava saber agora quem recolheria as sementes e como as enviariam até Nibiru. Perguntavam-se entre si os líderes, uma vez que não existia mais trabalhadores primitivos vivos, segundo se pensava. Entretanto, Ninurta revelou-lhes que naquela parte da terra haviam sim sobrevivido alguns terrestres. Eram os descendentes de Caim e que, convenientemente, sabiam como manipular os metais. Segundo Ninurta, que como um bom soldado já havia feito todo o levantamento para reportar ao seu comandante, os líderes dos sobreviventes eram 4 irmãos e 4 irmãs, que haviam se salvado por si mesmos, em balsas e embarcações do tipo, e aportaram no topo de uma montanha, que era uma ilha em metade de um grande lago, o atual Lago Titicaca, na Cordilheira dos Andes, entre o Peru e a Bolívia. Eles o chamavam de protetor de seus antepassados, o grande protetor. Ao descobrir que outros humanos haviam sobrevivido, os líderes sentiram-se encorajados. Enlil, ao contrário do que se poderia prever, não se irou, mesmo após ter planejado a destruição de todos os seres vivos. Eles concluíram que, mais uma vez, a vontade do grande Criador de tudo se impôs. Eles, então, estabeleceram um novo lugar dos carros celestiais, para enviarem dali o ouro até Nibiru. Depois, procuraram uma nova planície seca e endurecida, lisa como um lago calmo e rodeada de montanhas brancas, que ficava próxima do lugar de aterrissagem, em uma península desolada. Acreditamos que este lugar era o Nevado Sajama, na Cordilheira dos Andes, no altiplano boliviano. O altiplano foi o local de várias culturas pré-colombianas, incluindo Tiwanaku, onde está localizado o sítio arqueológico Pumapunku. Nesses lugares, sobreviveram os povos que conhecemos como as civilizações maias, incas e astecas. E para eles, os mesmos Anunnaki que eram deuses na Babilônia e no Egito, conhecidos por Enki, Ninzida e Marduk, passaram a ser chamados respectivamente por Viracocha, Quetzalcoatl e Inti. Enquanto isso, na península escolhida por Anu, refletiram-se os seus celestiais caminhos e os de Enlil na terra, que continuou na primeira região, estabelecendo-se em Baalbek e em Jerusalém, Canaã e Israel. Enki orientou Enlil a localizar com exatidão os limites para o novo lugar dos carros celestiais, e Enlil tomou as medidas de distâncias dos céus e fez um grande desenho sobre uma tabuleta para que todos vissem que o lugar de aterrissagem nas montanhas dos Cedros, Monte Hermon, Baalbek no Líbano, fosse parte das instalações. Em seguida, mediu a distância entre o lugar de aterrissagem e o lugar dos carros na península do Sinai. E na metade do caminho, concebeu um lugar para um novo centro de controle de missões. Ali escolheu um monte adequado, chamou-o o Monte de Mostrar o Caminho, Jerusalém, onde bem mais tarde foi construído o lendário Templo de Salomão. Destacamos que a rota traçada por Enlil foi encontrada e está guardada no Museu de Londres, no Departamento de Antiguidades Assírias e Babilônicas. Lá ele determinou a construção de uma plataforma composta por pedras semelhantes, porém menores que as encontradas no lugar de aterrissagem, em Baalbek. No coração dessa estrutura, uma pedra foi esculpida internamente e preparada externamente para acolher o novo elo céu-terra.
Esse lugar seria um novo centro de comando da missão Terra, assumindo a função de Nibruki, como era antes do dilúvio. O atalho de aterrissagem se ancorou no norte, nos picos gêmeos do Monte Ararat, na Turquia. Para demarcar o corredor de aterrissagem, Enlil necessitava outras 2 séries de picos gêmeos para delimitar os limites do corredor de aterrissagem, para assegurar a ascensão e a descida. Na região sul da isolada península, uma área montanhosa, Enlil selecionou 2 cumes vizinhos para estabelecer o limite sul. Contudo, na área onde era preciso um segundo par de cumes parecidos, não havia montanhas, apenas uma vasta planície se elevava acima do vale alagado. Ele referia-se ao Egito. Ningzida propôs aos líderes a edificação de montes sintéticos artificiais naquela localidade, referindo-se à construção das pirâmides. Ele esboçou em uma tabuleta a forma de montes de superfície lisa que se projetavam em direção ao céu. Enlil concordou com o plano. As pirâmides também funcionariam como marcos de orientação. No Vale do Rio, sobre a planície, Ningzida construiu um protótipo. Ele refinou os ângulos de inclinação e os 4 lados lisos. Ao lado, posicionou uma montanha ainda maior, definindo suas arestas nos 4 cantos do mundo. Os Anunnaki, então, esculpiram e ergueram as pedras com suas poderosas ferramentas. Ao lado desta montanha maior, em uma posição exata, erigiram o pico gêmeo, equipado com passagens e câmaras para cristais vibratórios, tal como havia sido planejado. Quando estas estruturas artificiais ascenderam em direção aos céus, os líderes foram convocados para adicionar o acabamento final. De elétron, uma mistura criada por Gibil, foi feita a pedra ápice, que refletia a luz do sol até o horizonte, e era como um pilar de fogo na noite, que concentrava em um raio para o firmamento, o poder de todos os cristais. Quando as obras desenhadas por Ningzida terminaram e ficaram prontas, os líderes Anunnaki entraram na grande montanha gêmea e maravilharam-se com o que viram e chamaram-na Ekur, a casa que é como uma montanha, mais conhecida como a Grande Pirâmide de Gizé. Era como um farol para o firmamento. Vale ressaltar aqui que as coordenadas das pirâmides do Egito conduzem à constelação de Órion, além de poderem ser vistas do céu. A Grande Pirâmide de Gizé era como uma proclamação de que os Anunnaki tinham sobrevivido ao dilúvio e venceriam sempre. Agora, o novo lugar dos carros celestiais poderia receber o ouro de além dos mares. Dali, os carros levariam o ouro da sobrevivência a Nibiru. Dali para o leste, onde o sol nascia no dia designado, eles ascenderiam e para lá ao sudoeste, onde o sol se punha no dia designado, eles descenderiam. Enlil ativou os cristais de Nibiru. No interior da pirâmide, luzes estranhas começaram a piscar. Uma espécie de zumbido mágico rompeu o silêncio. Do lado de fora, o arremate, a ponta da pirâmide começou a brilhar, e num instante era mais brilhante que o sol. A multidão dos Anunnaki reunidos fez ressoar em uníssono um grande grito de euforia. Ninmah, que tinha vindo para a ocasião, recitou um poema e cantou a beleza da construção e a sua importância para os Anunnaki. Sob o céu infinito erguem-se pilares. Ekur, montanha eterna no horizonte, reflete nossa saga, o grande feito ponte, que brilha como ouro em mares singulares. Na noite escura, os picos são faróis, guiando o ouro além em compraz a fronte, da terra a Órion, nossa amada fonte, o caminho celeste entre 2 sóis. Nas entranhas de Ekur, os cristais ecoam, luzes e murmúrios, poder e fulgor. Enlil ativa o destino que se ilumina. Anunnaki se unem em grande clamor. Sob a casa que é como a montanha, Ekur, sublime farol que as trevas fulmina. A pirâmide de Gizé era como uma montanha,
como um pico pontiagudo equipado para o enlace céu-terra. Era uma magnífica obra dos Anunnaki, uma casa brilhante e escura que receberia as naves celestiais. Uma casa cujo interior resplandecia com uma luz púrpura do céu e que emitia um raio pulsante, chegando longe e alto. Esta nobre montanha, pirâmide, entre todas as montanhas, fora criada para ser grande e nobre até hoje, e estará para sempre, além da compreensão dos terrestres. Uma casa cujos detalhes foram habilmente planejados e dispostos para que os grandes, que no céu circulam para descansar, pudessem descer. Uma casa que é ponto de referência para as naves espaciais. O Ekur, no topo da pirâmide de Gizé, estava abençoado pelo próprio rei, Anu. Enki sugeriu a Enlil que em dias futuros, quando se perguntasse quem fez esta maravilha, ali se construísse um monumento, a Esfinge, e que ele anunciasse a Era do Leão, colocando nela o rosto de Ninzida, o deus Thoth do panteão egípcio, o arquiteto dos deuses, responsável pela construção das pirâmides, para que ela, a Esfinge, olhasse exatamente para o lugar dos carros celestiais, na península do Sinai. Utu, o neto de Enlil, foi nomeado novamente comandante. Contudo, à medida que começaram as esculturas e entalhes do leão de pedra, Marduk convocou Enki e dirigiu-lhe palavras duras, revelando novamente sua verdadeira natureza, sua tendência para o conflito e seu egoísmo, sempre disposto a ultrapassar qualquer um para alcançar o poder. Seu grande plano era dominar a Terra, uma vez que Nibiru estava fora de alcance. O problema era que, para onde quer que Marduk olhasse, a presença de seu tio Enlil o perturbava. Enlil representava um empecilho que precisava ser removido. Em sua argumentação, Marduk acusou Enki de anteriormente lhe prometer o controle de toda a Terra, mas agora estava distribuindo esse poder e prestígio a outros, deixando-o sem qualquer incumbência ou território. Marduk alegava que o Antigo Egito era originalmente seu território, e agora Ninzida havia erigido as pirâmides e a Esfinge, que, segundo ele, deveriam ostentar seu rosto esculpido na figura do leão para perpetuar sua imagem. Isso enfureceu seu irmão Ninzida. E os demais irmãos e primos também ficaram perturbados com as reclamações de Marduk, levantando-se em alvoroço, desejando também territórios próprios. Argumentavam que, se Enki atendesse aos desejos egocêntricos de Marduk, então seria justo que todos recebessem suas próprias terras e humanos, devotados para servir a cada um deles. Mantendo sempre a harmonia, Ninmah fez um apelo para que a festividade não evoluísse para um confronto, recordando que a terra permanecia devastada, que os Anunnaki eram escassos, e entre os humanos, apenas alguns poucos haviam sobrevivido. Antecipando futuras tensões, Enlil propôs a Enki que partilhassem as áreas habitáveis do planeta para garantir a manutenção da paz planetária, e especialmente entre os nibiruanos que agora habitavam a Terra. O pacto foi estabelecido começando pela Península do Sinai, que ficaria fora das áreas acessíveis aos humanos, funcionando como uma zona neutra sob a liderança de Ninmah. Deram a esta área o nome de Tilmun, ou Terra dos Projéteis. As áreas férteis a leste da península foram destinadas a Enlil e seus herdeiros, assim como para Sem e Jafé, os dois filhos de Noa, e seus descendentes residirem. Incluía a Mesopotâmia, atual Kuwait e Iraque, a maior parte do crescente fértil, hoje Síria e Líbano, e também Canaã, Israel. A vasta região de terra escura, África, que abrangia o Abzu, foi concedida a Enki e seu grupo. E ele escolheu Cam, o filho do meio de Noa, e sua linhagem para habitar essa área. No entanto, para satisfazer Marduk, Enki o nomeou governante dessas terras e de seu povo. Em Tilmun, Arábia Saudita, na face sul da montanha,
Ninurta ergueu uma residência para sua mãe, Ninmah. Esta casa estava situada próximo a uma fonte cercada por palmeiras, em um vale exuberante e refrescante. Ele modificou o topo da montanha e criou um jardim aromático para Ninmah. É importante mencionar que toda essa área era fértil, rica em nascentes de água doce e palmeiras, e repleta de jardins. No entanto, atualmente, a maior parte dessas terras se tornou um vasto deserto, e as razões para isso serão explicadas mais adiante aqui no canal Expedição Nefilim. Quando a obra de Ninurta terminou, Enlil e Enki convocaram todos os Anunnaki para honrarem Ninmah como a pacificadora, nomeando-a com um novo epíteto, Ninrarsag, ou Ninrursag, Senhora do Topo da Montanha, e ela foi proclamada em uníssono pelos Anunnaki terrestres como Ninrarsag, a pacificadora na Terra. Entretanto, a partilha dessas áreas, motivada pelas reclamações de Marduk, representa um momento decisivo na dinâmica entre os Anunnaki, desencadeando a rivalidade entre os clãs de Enlil e Enki pelo domínio da Terra. Esse conflito espelha as tensões geopolíticas que persistem até os dias atuais entre os habitantes da Terra. Marduk assumirá o controle do Egito, autoproclamando-se o deus Ra. Posteriormente, ele dominará a Babilônia e tomará territórios pertencentes a Nanar. Finalmente, subjugará os seguidores de Enlil e provocará um conflito nuclear com ele. Será neste momento que Gaozu, em nome do grande Criador de tudo, orientará os irmãos a se afastarem dos conflitos. E a Enlil escolher Abraão como seu representante entre os terrestres, para receber e preservar o legado que moldará os Enlilitas para protegerem a primeira região e servirem de modelo para outras civilizações. E estes, os Enlilitas, são o lendário povo escolhido mencionado na Bíblia. E é isso que veremos no próximo episódio. Não perca! Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar nas suas redes sociais. Torne-se um membro do canal. Temos vídeos exclusivos para membros, além de um grupo de estudos VIP no Telegram e no WhatsApp. Lembrando que para os membros do nível 4, grau 60, clã Anu, além disso tudo, temos lives exclusivas e ainda disponibilizamos material extra sobre os Anunnaki. Também podem nos apoiar com um Pix, a chave está na descrição, ou pelo botão Valeu, abaixo do vídeo, para que continuemos a trazer este conteúdo relevante.